Documentário: Os Engenhos a Boi do Sertão Cearense, uma herança viva. Abertura: música tradicional nordestina ao fundo, como um toque de sanfona, com imagens antigas do sertão cearense se fundindo às fotos fornecidas. Voz em off grave e envolvente, como um narrador de documentário clássico. Imagine um tempo em que o sol escaldante do sertão cearense era testemunha de uma dança ritmada entre homem, animal e máquina primitiva. Um tempo onde o mugido dos bois ecoava como o coração pulsante da economia local. Bem-vindo ao mundo dos engenhos a boi, relíquias do passado que moldaram o Cariri e o sertão do Ceará. Mas o que esses engenhos escondem de segredo para transformar uma simples cana em ouro doce? Fique até o final para descobrir o ingrediente surpresa que salvava vidas nos tempos de seca e que ainda pode te surpreender hoje. Transição. Zoom nas imagens fornecidas com efeitos de animação para destacar detalhes. Vamos começar analisando essas imagens fascinantes, capturadas como ecos de uma era distante. Na primeira foto, vemos uma estrutura rústica com telhado de palha, típica dos engenhos do século XIX e início do XX no sertão cearense. Dois homens, vestidos com roupas simples de trabalho, operam o mecanismo ao lado de bois robustos atrelados a uma longa viga de madeira. Os animais, com jugos no pescoço, puxam em círculo, girando o eixo central. Ao fundo, a paisagem árida do sertão, com colinas verdes e céu nublado, nos lembra o Cariri, o oásis do sertão, onde rios como o Batateiras permitiam o cultivo da cana mesmo em terras secas. Essa cena não é apenas uma foto, é um portal para entender como a força bruta dos bois impulsionava toda uma economia. Agora, olhe para a segunda imagem. Um close-up da moenda, o coração do engenho. Aqui, cilindros de madeira envelhecida alinhados em uma estrutura de suportes rústicos mostram sinais de uso intenso, lascas, musgo e desgaste. Esses rolos, conhecidos como moendas de pau, eram o ponto onde a magia acontecia. Mas como tudo se conectava? Vamos desvendar o processo passo a passo, como se estivéssemos lá, sentindo o cheiro doce da cana esmagada. Seção principal. Animações ilustrativas baseadas nas imagens, com reconstruções 3D simples para mostrar o funcionamento. Voz em off mantém o suspense. Tudo começava no plantio. No sertão cearense, desde o século XVIII, colonos e missionários, influenciados pela expansão colonial portuguesa, cultivavam variedades de cana como a crioula e a caiana nos brejos férteis do Cariri. A cana era colhida manualmente, com facões afiados e transportada em carroças para o engenho. Mas aqui vem o primeiro mistério. Por que bois e não máquinas? Nos tempos antigos, sem eletricidade ou motores a vapor acessíveis, a tração animal era a solução genial e barata. No Ceará, regiões como Crato e Barbalha tinham dezenas desses engenhos. Em 1941, só Crato contava com 40 operando a boi. Veja na imagem. Os bois são atrelados a uma viga longa, chamada de canga ou eixo, conectada ao centro da moenda. Com um comando do vaqueiro, um grito ou chicote leve, os animais começavam a andar em círculo, girando os cilindros. Cada volta esmagava feixes de cana inseridos entre os rolos de madeira. O suco, ou caldo, escorria por canais rústicos, coletado em recipientes abaixo. Imagine o som: o ranger da madeira, o pisar dos cascos na terra vermelha, o gotejar do caldo doce. Esse processo, chamado de moagem, podia durar horas, produzindo até 400 cargas de rapadura por ano em um engenho médio, como os de Triunfo, em 1956. Mas e depois? O caldo não virava produto magicamente. Ele era levado para a casa de fervura, onde tachos de ferro ou cobre, aquecidos por lenha colhida no mato seco do sertão, ferviam o líquido. Aqui, o mestre de rapadura entrava em cena. Mexendo com pás de madeira, ele evaporava a água, concentrando o açúcar. Para a rapadura, o caldo era batido até engrossar e moldado em formas de madeira, um bloco sólido, nutritivo e durável para o sertanejo enfrentar longas jornadas. Já para açúcar mascavo, um processo extra de purgação removia impurezas. No Cariri, a rapadura era o rei,
vendida em feiras para estados vizinhos como Piauí e Pernambuco, sustentando famílias inteiras. Pergunta que não quer calar: como esses engenhos sobreviviam às secas devastadoras do sertão, como a de 1932? Fique ligado, porque o segredo está no final. Mas antes, pense no impacto social. Escravos e indígenas construíam essas estruturas, e mais tarde, trabalhadores livres como vaqueiros e mestres de engenho mantinham a tradição. Poetas como Patativa de Assaré lamentavam em versos o fim dos engenhos de pau, substituídos por motores a diesel nos anos 1950 e usinas modernas como a Manuel Costa Filho, em 1976. Hoje, ruínas como o Engenho Velho em Barbalha e museus como o do Engenho do Cariri preservam essa memória riquíssima. Clímax e fechamento. Aumenta a música com imagens modernas de rapadura sendo feita hoje. Revelação para prender até o final. E agora, o segredo que prometi. O ingrediente surpresa: a rapadura não era só comida, era remédio e salvação. Rica em ferro, vitaminas e energia rápida, combatia a desnutrição nas secas, salvando vidas de vaqueiros, jangadeiros e até soldados. Gilberto Freire a chamava de alimento lúdico e medicinal. No sertão cearense, onde o boi conquistava terras áridas, a rapadura era o ouro que não brilhava, mas sustentava. Hoje, em um mundo de usinas gigantes, esses engenhos nos ensinam lições de resiliência. Será que essa tradição vai desaparecer para sempre? Ou podemos revivê-la? Pense nisso na próxima vez que provar uma rapadura. Obrigado por ficar até o fim. Se você se sentiu transportado, compartilhe essa história. O sertão cearense agradece.